Pessoal, bom dia. Marquei com vocês 10 horas e são 10h23, mas é que eu estava num atendimento. Não tinha como parar o atendimento para começar a live, né? Então acabei demorando um pouquinho, mas está tudo bem, tá? Tá em tempo ainda. E como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Hoje, o tema da live de hoje é sobre casos clínicos. Eu estava pensando em falar sobre tratamentos de uma forma específica, ou sobre algum tema, endometriose, infertilidade, ou então falar sobre o diagnóstico na acupuntura, como é que funciona, né? Mas resolvi fazer de casos clínicos, né? Alguns casos que eu tive que foram um sucesso, né? E eu vou contar também alguns, né, que não foram tão bons assim, mas eu vou explicar o porquê. Eu vou falar alguns casos clínicos para vocês entenderem. Tudo bem? A acupuntura, ela tem na minha opinião, né, uma coisa muito boa, maravilhosa, que é que você consegue tratar o problema da pessoa bem próximo à causa. Porque, como eu estava conversando, inclusive ontem eu estava conversando com um paciente aqui, sobre causas dos problemas, se a acupuntura trata a causa dos problemas. Eu disse o seguinte: a causa dos problemas, imagino, a grande maioria dos problemas são derivados do estresse. Então, eu conversando com a pessoa, né, eu converso com vocês aqui agora, imaginem comigo. A pessoa está sentindo muita ansiedade, muito estresse, anda muito cansada, dormindo mal, aí o intestino ficou preso, dores musculares, dores nas articulações, mal-estar, sensação de cansaço mesmo, de manter um raciocínio conexo por muito tempo. É aquela pessoa que começa com o diagnóstico de TDAH, né, que perde o foco, né, começa com muitas coisas. Aí a pessoa te procura por conta disso. Aí quando você vai conversar na acupuntura, né, no diagnóstico, na parte de avaliação, você conversando com a pessoa, ela relata para você que estava sentindo isso tudo e você pergunta, tá, quando é que tudo isso começou? Quando a pessoa relata que começou, ela nem lembra quando, que é assim desde a infância, aí você chega à conclusão de que a pessoa está com esse problema devido a questões de infância, devido a questões de relacionamento com o pai, com a mãe. E a Rani, bom dia. Geilza, bom dia. Muito bom ter vocês aqui. Aqui com relacionamento com o pai, com a mãe, e é algo que, devido à criação, a forma que ela foi, inclusive, gerada na barriga da mãe, influenciou nessa ansiedade, nesses problemas dessa pessoa. E isso é um quadro muito mais profundo de você resolver, mas resolve, mas que tem raízes muito profundas. Vou pegar casos que aparecem com mais frequência, pessoas que falam assim, quando é que começou a sua dor? Quando é que começou a sua ansiedade, o seu problema? Você lembra? Aí a pessoa fala, tem uns 4 anos. E aí você pergunta para ela, tá, tem 4 anos. E o que aconteceu mais ou menos há 4 anos atrás que mexeu com você? Que foi um baque na sua vida de alguma forma. Aí a pessoa fala, olha, não lembro, porque às vezes ela não faz a associação da situação com o problema dela, aí a gente vai ter que ir buscando, porque sempre tem, ou então ela fala, olha, nesse dia eu perdi minha mãe, ou eu perdi meu filho, ou um problema no emprego, ou uma dificuldade financeira, sempre tem uma situação, né, que aconteceu ou que ainda acontece, que está gerando essa ansiedade. Em muitos casos, a situação acontece durante a vida da pessoa. Eu mesmo atendo casos aqui de pessoas que vêm fazer tratamento de ansiedade, no qual o motivo é o relacionamento, né, com uma pessoa que vive com esse paciente, e
a pessoa vive com um constante estresse, porque a causa do problema está sendo ativa todos os dias. Então, como eu falei, raciocinem comigo. Uma pessoa, por exemplo, que tem um problema com a esposa, um exemplo. Todo dia chega em casa e a esposa pega no pé, a esposa isso e tal. Então, sempre tem brigas, tem intrigas. Então, gera esse mal-estar, gera briga. O convívio familiar é ruim. Isso é a causa do problema. A acupuntura consegue agir nisso? Não. A medicina tradicional age nisso? Não. Algum tratamento, alguma situação da vida que você passou age nisso? Não. Então, aí entra o raciocínio. Se você não consegue lidar com os seus problemas que estão acontecendo na sua casa, nesse exemplo que eu passei, você não vai conseguir resolver o problema na causa específica. Porque a causa, nesse caso, é um relacionamento ruim com o companheiro, no caso. Essa é a causa. Então, nenhum tipo de terapia vai conseguir tratar diretamente nessa causa desse problema. O que a acupuntura faz é praticamente atingir essa causa. Como? Ela vai pegar e vai tratar nos sintomas, vai tratar nos desequilíbrios, nos bloqueios que surgirem devido a essa situação que a pessoa está passando. Então, se a pessoa, como eu falei, está brigando com o companheiro, mal-estar, problemas familiares e tal, isso tudo gera um pico de estresse, de ansiedade constante, que gera alterações no corpo da pessoa. Quando gera alterações no corpo da pessoa, geram bloqueios, geram estagnações de energia, de sangue. Tudo isso vai, com o tempo, cronificando, gerando sintomas, gerando dores e inflamações. A acupuntura age exatamente nesse bloqueio que o estresse causa energeticamente no corpo, que é não a causa específica, porque a causa é o conflito com o companheiro, no exemplo que eu citei. Mas ela age logo em seguida, porque esse conflito gera o estresse, gera ansiedade, e essa emoção gera bloqueios energéticos no corpo. A acupuntura age aqui, tira esses bloqueios. E quando a acupuntura tira esses bloqueios, o mais comum de acontecer é a pessoa relatar o seguinte: Arthur, antes, quando o fulano chegava e falava para mim tal coisa, eu já explodia por dentro, eu já ficava super nervosa, super estressada, nem conseguia olhar na cara dele e já brigava, já esbravejava e tal. Com o tratamento, Arthur, com o passar do tempo, eu percebi que o que ele fala já não me atinge tanto mais. O que ele fala para mim chega num ponto em que eu, às vezes, até ignoro. Eu já escutei isso aqui. Às vezes, até ignoro. Não dou atenção, não dou bola. O problema é dele. Às vezes, Arthur, eu dá vontade de explodir, mas eu não explodo, porque não vai ser bom para mim, não vai resolver a situação. Olha só, a pessoa consegue lidar melhor com a situação que antes fazia mal-estar, dava mal-estar nela, dava desequilíbrio, tudo, e agora ela consegue lidar melhor com essas situações. Por quê? Quando você tem uma situação que gera bloqueios, que eu citei para vocês, o bloqueio não deixa a emoção fluir dentro do seu corpo. Se a emoção não flui dentro do seu corpo, ela fica presa aqui dentro, porque ela tem que fluir e sair. Esse é o destino dela. A emoção vem, anda pelo seu corpo, você sente ela e ela vai embora. Esse é o caminho natural. Agora, se você tem bloqueios, a emoção vai transitar pelo seu corpo, vai encontrar esses bloqueios e não vai conseguir transitar para sair. Então ela vai ficar constantemente presa dentro do seu corpo. E é onde você vai remoendo situações, você briga e no dia seguinte você fica, por que fulano falou aquilo para mim? E não sei o quê. E você fica remoendo a situação. Isso é a emoção ali tentando passar pelo canal que está bloqueado. A acupuntura vem, desbloqueia o canal, a emoção flui, sai do seu corpo e você consegue lidar melhor com as situações
e não deixar que ela atinja você de uma forma que possa causar alterações, causar sintomas, causar qualquer tipo de doenças, inflamações no seu corpo. Então a acupuntura vai tirar os bloqueios do seu corpo, tá? E esses bloqueios que impedem o trânsito das emoções, dos sentimentos ou o trânsito energético. E quando você tira esses bloqueios, a energia, a emoção transita, não gerando estagnações, não gerando nenhum tipo de alteração, aí você não desenvolve doenças, não desenvolve nenhum tipo de problema. Então a acupuntura age nisso, desbloqueios energéticos no limite. Então eu tive um problema com alguém, desenvolvi bloqueios, a acupuntura tira esses bloqueios. E a medicina tradicional, o que ela faz? A medicina tradicional, ela age no seguinte ponto. Você teve esse problema com a pessoa, você teve esse problema com o companheiro. Aí ficou ansioso. Aí gerou bloqueios no seu corpo. Esses bloqueios vão gerando estagnações de energia e de sangue no seu corpo. Com o passar do tempo, essas estagnações vão gerando sintomas que começam bem de leve, desconfortos, algum tipo de alteração, e você começa a se sentir com um mal-estar, tudo. Com o tempo isso vai piorando, até você ter dor, inflamação. Aí começam os sintomas, enxaqueca, intestino preso, problemas na tireoide, problemas digestivos, ou seja, vai piorando, e você vai ter sintomas muito fortes. E aí você procura a medicina tradicional. A medicina tradicional vai receitar um remedinho, e você vai tomar esse remedinho, e esse remédio vai fazer o seguinte, na grande maioria das vezes, é tratar o sintoma específico. Mas ele não melhora o sintoma específico, ele só faz com que você não sinta, não perceba ele. Porque se você não trata lá perto da causa, como a acupuntura faz, você não vai resolver o problema da pessoa, a pessoa vai ficar dependente de remédio a vida inteira. Entenderam? Então, quando você toma remédio de farmácia, o remédio de farmácia só tira a percepção da dor, a percepção do sintoma do seu corpo, mas ele não melhora o sintoma, ele só tira a percepção que você tem em cima daquele sintoma. Aí você, de uma forma ingênua, acha que você está melhorando. Não, você só deixou de perceber aquele sintoma no seu corpo, mas ele está lá. E o problema está lá, fermentando e piorando. Então, essa é a diferença de acupuntura com a medicina tradicional da forma de tratamento, né? Então vamos lá. Um caso específico, que é o caso que eu mais cito quando me perguntam de melhora, né? Um caso tradicional. Um senhor, né, que chegou, eu gosto muito desse caso porque é o que mais se destacou de uma forma recente. Um senhor chegou aqui, inclusive ele chegou com a esposa, e quando ele chegou, a esposa disse que ele estava passando muito mal, vomitando sangue, tendo diarreias intensas, fraqueza, tremores, enjoo, vomitando sangue, como eu disse, mas assim, a comida não parava no estômago, extremamente fraco, debilitado, tinha ido em vários médicos, os médicos não conseguiram resolver o problema, passando remédios, e esses remédios não resolviam nada. E a pessoa só piorando. Até que vieram aqui no consultório, de uma forma que ela me disse, olha, meu esposo está assim, já fomos em muitos médicos, ninguém resolveu, toma uma tonelada de remédios, nenhum deles ajuda, e eu estou sem esperança, aqui é a minha última esperança, se aqui não resolver, eu não sei para onde que eu vou, não sei mais o que eu faço. E aí eu comecei a avaliação, a gente conversa, para tentar estabilizar emocionalmente a pessoa, e conversei com ele, começamos a avaliação, tudo, e ele me disse que teve uma vida muito intensa, né? Dentro da atividade dele, teve uma vida muito intensa, e de acordo com tudo que ele falou da vida intensa dele, e muita bebida, e muitas emoções na vida, muitas atividades, nós nascemos com uma bateria, para nós utilizarmos essa bateria do dia que nós nascemos, no dia que nós fomos concebidos,
até o dia de morrer. O que vai dizer o dia de morrer, o tempo de que você vai morrer, é a velocidade que você gasta essa bateria. Quanto menos você gastar essa bateria, mais tempo você vive. Aí o que acontece? Um estilo de vida errado, comer errado, sedentarismo, viver ansioso, estressado, muitas emoções, muito gasto de energia, atividade física excessiva, inclusive, faz parte disso, uma alimentação errada, bebidas alcoólicas, tudo mais, vai gastando essa bateria muito mais rápido do que deveria e ela não é recarregável. E que é o que a gente chama de essência. E ele gastou muito rápido essa essência com o estilo de vida dele, né? Com 80 anos de idade, chegou no momento em que o corpo dele começou a dar os sinais de que a energia está acabando e ele vai começando a se deteriorar rapidamente, né? Conversei com ele, até hoje tento mudar a alimentação dele em algumas coisas, mas ele já melhorou bastante a parte alimentar, mas tem algumas coisas que ele ainda insiste em comer, porque diz que gosta muito, que não consegue tirar, que se ele tirasse, com toda certeza ele estaria melhor. Com toda certeza absoluta ele estaria bem melhor. Mas tem certos pontos da alimentação dele que ele ainda insiste em comer e isso atrapalha muito na melhora dele. Conversei com ele também a respeito, pedi, né, os exames de sangue, porque como eu acho que eu já falei para vocês, eu trabalho também com terapia ortomolecular, então eu junto a acupuntura com a terapia ortomolecular, que é vitaminas, sais minerais, a parte de fitoterapia também, fitoterápicos, que ajudam a melhorar os sintomas, melhorar o estado físico e emocional da pessoa, juntando isso, que é o combustível para o corpo ter força para se curar. É isso que vai dar a força e o combustível para o corpo da pessoa se curar. Porque se a pessoa chega aqui, como a grande maioria das vezes acontece por aí, a pessoa chega e fala assim, olha, o acupunturista, eu estou com dor nas costas. E aí, E ele faz uma avaliação rasa, coloca a pessoa, né, na maca, faz um tratamento mais sintomático do que raiz, mas vamos supor que ele seja um acupunturista bom, ele trate um tratamento raiz, bem feito. Um tratamento raiz que eu falo é um tratamento na causa, tá? Faça um tratamento na causa do problema bem feito para a pessoa. Ele fez esse tratamento. Aí, a pessoa, ela vai melhorar, mas se ela não tiver o combustível para fazer com que o corpo dela se restabeleça, a acupuntura vai fazer ela melhorar e como ela não tem combustível, ela vai piorar. Beijo, bom dia, tudo bem? Ela vai piorar. Aí a acupuntura faz ela melhorar de novo e ela piora. Por quê? Porque ela não corrigiu a alimentação, porque ela não colocou o combustível necessário para ter a força de melhora. Geralmente tem muitos déficits de vitamina B12, vitamina D. Aí você vai ver, tá com a quantidade de zinco tá pouca, não toma magnésio. Então tem uma série de problemas que faz o corpo dela enfraquecer, que se ela não repor isso de uma certa forma, não vai ter a força necessária para se curar. Então, eu peguei e conversando com ele, passei as vitaminas, passei os minerais, passei os fitoterápicos necessários para a melhora dele, ou seja, ele estava colocando o combustível para o corpo dele se fortalecer para ele conseguir melhorar, junto com a acupuntura. Então, nós fomos caminhando, mês a mês. Um problema crônico como esse leva tempo. Não se iludam de pensar que vocês vão pegar uma pessoa, principalmente se tiver com 60 anos, 70, 80 anos, com problemas crônicos, e pensar que vão melhorar ela rapidamente. Pode acontecer, e eu tenho casos assim aqui, mas são raros. Na grande maioria das vezes, as pessoas elas não melhoram rapidamente. Vão começar a se sentir melhor, comece a sentir alterações, por exemplo, meu intestino voltou a dar sinal, se o intestino for preso. Meu intestino voltou a dar sinal, eu comecei a ir ao banheiro com mais frequência. Mas eu continuo com muitos sintomas ainda. Então a pessoa começa a perceber sinais. Não acorda tão cansado, porque melhor é aos poucos. Eu vi um vídeo hoje que eu achei interessante, dizendo assim, a melhora, a cura, ela é lenta. Aí o exemplo, ele pegou um copo assim, cheio de um líquido preto, e colocou e abriu a torneira, e caiu a água transparente. Ele colocou o líquido preto embaixo. Aí, após um tempo, essa água continuou escura, ela foi clareando, com a água entrando.
clareando, clareando, levou um tempinho, de repente a água ficou clara. Então é um exemplo claro, a acupuntura é como se fosse essa água que vai limpando aos poucos o corpo da pessoa. Aos poucos, porque o pensamento ocidental de imediatismo, de eu quero agora, eu quero melhorar agora ou o mais rápido possível, é o que atrapalha a cura das pessoas. É justamente esse pensamento de agora para ontem que gerou a ansiedade, o estresse, que gerou o problema dessa pessoa. Então, tem que começar a mudar o raciocínio a partir daí. E eu comecei o tratamento com ele, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, toda semana. No primeiro mês foram 2 vezes por semana, no segundo mês eu fiquei alternando 2 vezes com uma vez. E até hoje, porque ele trata comigo até hoje às vezes eu faço 2 vezes uma vez. Aí passou 3 meses, 4 meses, com 5 meses, eu já percebi que ele já estava andando ereto. Ele chegou encurvado. Então ele foi subindo aos poucos, ele foi endireitando o corpo aos poucos. Até que eu percebi um dia que ele entrou, e ele estava entrando ereto, totalmente ereto. Com um pouco de dificuldade, mas estava entrando. Isso com 5 meses, mais ou menos. Com 5 meses, tratando nos primeiros 2 meses, vamos colocar assim, 2 vezes por semana. Então, nos primeiros 2 meses, foram 16 sessões, né? Então, 8 sessões por mês. Então, e teve semana que eu fiz 3 vezes nele, tá? Então era um caso muito pesado, um caso que mexeu muito com ele, e ele foi melhorando. E o interessante é que ele percebeu a melhora dele ao ponto dele não querer parar o tratamento mais. Então ele foi melhorando, melhorando, melhorando. Aí chegou num momento que foi mais ou menos ali novembro, dezembro de 2024. Ele começou em janeiro de 2024. Foi quando ele disse para mim: Arthur, eu estou muito melhor do que eu estava antes. Aí falou: muito obrigado, eu me sinto outro. Agora, até mais ou menos de julho a agosto para cá, ele está vindo dirigindo sozinho. Aí vai no mercado, faz as compras, está muito melhor. Arthur, e ele está 100%? Não, ele não está 100%. Porque ele gastou a essência dele, ele gastou a energia dele de uma forma rápida. Então ele não vai voltar a ficar 100%, porque a bateria não é recarregável. O que acontece ele gastou, na hora que chegou, por exemplo, em 20% de bateria, com a mudança de alimentação, de hábitos de vida, começou a ver o mundo de outra forma, a si mesmo de outra forma, e a acupuntura ajuda isso, porque desbloqueia os canais que as emoções transitam e a pessoa começa a interpretar a vida de uma outra forma. Não com bloqueios, né? E sim de uma forma mais lúcida. Aí ele começou a perceber essa melhora que ele estava tendo. Ele começou a falar: olha, Arthur, eu estou me sentindo melhor. Eu fugi do assunto, eu estava falando da bateria. Então chega num ponto em que a bateria que estava em 20%, ela não vai voltar a ficar 100%. O que acontece é que com a mudança de hábitos de vida dele, ele vai parar de gastar essa bateria rápido. A bateria estava ali diminuindo rapidamente. Com essa mudança de hábito, ela vai voltar ao que era mais devagar. Só que como ele não teve uma mudança 100% alimentar e comportamental, mas ele mudou bastante, com certeza. Tanto é que ele está muito melhor. Mas se ele tivesse mudado 100%, aí sim a bateria iria gastar na velocidade normal. Arthur, e como é que é essa velocidade normal? Nós fomos feitos, em média, se nós vivermos de uma forma correta, alimentando corretamente, fazendo exercícios físicos, respiratórios, meditando, não ficando ansioso, não ficando estressado, que é hoje em dia praticamente impossível, sabendo lidar bem com as nossas emoções, olhando para nós mesmos com mais carinho, com mais amor, em média de 150 anos hoje em dia. Só que ninguém vive isso mais. Raramente você vê uma situação de alguém que vive mais de 120 anos, muito raramente. Né? A grande maioria morre com 80, 90, 70, com um ataque cardíaco, um infarto, né? Um AVC, uma morte súbita que tem motivo. A morte súbita para a medicina ocidental significa morreu, mas eu não sei por quê. Aí, morte súbita. Eles não vão colocar, não faço ideia do porquê ele morreu, né? Não vão fazer isso. Então, morte súbita significa não faço ideia porque ele morreu. Né? Então, ele melhorou. Num prazo de 1 ano de tratamento, ele melhorou 70% do que ele estava. E por que ele não melhorou 100%?
Porque num caso como o dele, melhorar 100%, se a interpretação de melhorar 100% é voltar a ser como antes, não tem como. A pessoa estava toda moída por dentro, toda acabada por dentro devido ao estilo de vida. O que acontece é que o corpo começa a se restaurar para a pessoa voltar a ter um ânimo, voltar a enxergar o mundo. Mas o que foi destruído por dentro não volta. O intestino foi corroído com o tempo devido a uma alimentação errada, de glúten excessivo, o intestino inflamou. O que foi causado de prejuízo no intestino não vai reverter. O que vai acontecer é melhorar a situação atual de dor, de inflamação, de tudo. Mas aí ele volta a ser um intestino não saudável. Mas ele volta a funcionar corretamente. Mas ele vai estar cansado, vai estar debilitado. O que eu quero passar para vocês é que a pessoa melhora. Com toda certeza ela melhora. Tá? Se o problema, ainda mais se o problema for crônico, ela melhora. Só que ela nunca mais vai ser como antes. Não tem como voltar no tempo. Entenderam? Então hoje, por exemplo, ele está comigo até hoje. Eu citei que até dezembro ele melhorou. Ele está comigo até hoje. No tratamento, todo tratamento tem altos e baixos. No dele não é diferente. Só que os altos e baixos, com o passar do tempo, ficam menores. Não fica tão alto nem tão baixo. Ficam menores. Aí, no caso dele, por exemplo, ele de vez em quando chega e relata. Olha, meu intestino soltou muita diarreia durante alguns dias. E aí ele me manda mensagem, o que faz? Eu dou orientação. Aí ele chega e eu faço o tratamento e ele tende a melhorar. Aí, Arthur, meu intestino soltou, eu acho que foi porque eu comi um excesso de gordura. Comer gordura é bom, antes de mais nada eu digo para vocês. Mas tudo em excesso faz mal, inclusive água. Água também, aquelas pessoas que bebem 5 litros de água por dia, que é loucura, entendeu? Que ele faz muito mal. Então tudo em excesso faz mal. Arthur, eu comi muita gordura, eu acho que foi por isso que o intestino soltou. Não, mas não precisa ter dúvida que foi por isso. Foi por isso, porque o senhor não tem vesícula. Se comer muita gordura vai dar diarreia mesmo, é normal. Então, são situações assim que, no caso desse exemplo, que fez com que que faz com que a pessoa melhore, um mosquitinho aqui, que faz com que a pessoa melhore, mas ela não fique 100% mais, entenderam? Então ele está comigo até hoje, está bem melhor, e hoje ele faz um tratamento de manutenção, mas eu já falei para ele, pode vir se quiser de 15 em 15 dias, mas ele gosta, e eu acho ótimo isso, e eu queria que todo mundo tivesse essa consciência de prevenção, de tratamento, de cuidado consigo mesmo. Ele vem uma vez por semana, sabe? E às vezes ele fala, Arthur, eu não estou me sentindo muito bem, me atende essa semana de novo? Eu falo, atendo, claro, porque a questão que eu sempre falo para todo mundo aqui é o seguinte, eu quero que a pessoa fique bem. Não me interessa, não é a questão financeira e nunca é a questão financeira. E para quem é acupunturista, sabe, para quem é profissional, sabe disso. Se você focar apenas na parte financeira, não vai para frente. Eu amo o que eu faço. Quando eu chego aqui para tratamento, eu esqueço dos meus problemas. Às vezes eu chego aqui, às vezes contrariado com alguma coisa, aí o paciente, eu respiro tudo antes do paciente chegar. Na hora que ele chega, o problema desaparece. A energia flui de uma forma assim fantástica, sabe? Então, quando a pessoa, a minha intenção é, se o paciente vai ter um tratamento bom uma vez por mês ou uma vez a cada 2 meses, eu falo para ele, mas a decisão é dele. Aí ele fala para mim, não, Arthur, eu me sinto tão bem aí com você que eu gosto, que eu quero ir uma vez por semana. E o resultado que a pessoa que tem um raciocínio desse tem na saúde, na vida, é incrível. Eu até falei para ele, que pena que o senhor não veio aqui há 10 anos atrás, né? Porque se tivesse vindo há 10 anos atrás, o senhor estaria bem melhor do que está agora, né? E mesmo a questão alimentar, né? Que ele não segue corretamente, né? Esse caso é incrível, como eu falei, é o mais recente e destaca até hoje, quando me perguntam um caso assim que chamou minha atenção, foi de uma melhora espetacular. Tem um outro caso também recente, eu pensei em um caso que eu vou falar daqui a pouco, né? Vou falar uns 3 casos hoje a live vai ser mais curta. Teve um caso recente também de uma pessoa que eu achei incrível a melhora dela e rápida, e essa me surpreendeu. Ela me buscou, na verdade foi a filha dela, que eu conheci a filha dela, e a filha dela falou assim, a minha mãe, ela tem um problema
que ela é muito estressada, muito nervosa. Minha mãe anda, ela não era. Ela começou de uns tempos para cá, ficar muito estressada, muito nervosa, muito impaciente. E ela está com muitas dores no corpo, obviamente decorrente disso, decorrente dessa ansiedade e desse estresse. Porque o estresse e a ansiedade geram um desequilíbrio muito grande no corpo da pessoa. E isso faz com que ela tenha dores generalizadas derivadas do estresse. E aí eu falei, tá bom, vou conversar com ela, né? Me passou o telefone, eu entrei em contato e meio relutante veio. Meio relutante porque ficou adiando, não, essa semana eu não posso, na outra eu não posso, mas aí veio. Conversei com ela, semblante fechado, pessoa conversando, mas você percebe que a pessoa é muito fechada, muito séria, muito carrancuda, né? O rosto fechado. E eu fui conversando, tentando fazer ela se soltar, tentando fazer e falando, né, e soltando para eu perceber onde é que estava o problema dela. E eu acho, agora que eu estou lembrando, eu acho que até que eu já comentei isso com vocês já, mas eu vou falar de novo. E após um tempo conversando com ela, eu comecei a puxar situações assim. E quando é que isso tudo começou? E ela desconversava. Quando é que isso tudo começou? Desconversava. Até que eu falei assim, existiu alguma situação que mexeu com a senhora aí há uns 2, 3, 4, 5 anos atrás? E ela, olha, Arthur, o meu esposo faleceu e eu fiquei sozinho, eu estou resumindo bem, porque ela falou bem mais comprido, né? E eu fiquei sozinha com 2 ou 3 filhos. E eu não tive tempo nem para chorar, porque ele me deixou sem nada. E dessa forma, eu tive que me virar com meus 3 filhos. Então, eu não tive... morreu, eu senti, fiquei triste e tal, mas eu tinha que tocar minha vida por conta dos meus 3 filhos. Né? Eram pequenos, como é que eu ia fazer? Né? Aí já veio na minha mente assim, ó, a pessoa não viveu o luto. Ela está com uma tristeza represada, porque a situação gerou bloqueios, a tristeza do luto, que deveria circular por um tempo e sair, não saiu por conta dos bloqueios, porque ela não viveu o luto. Né? Aí, eu já coloquei isso. Aí ela continuou falando, e logo depois, eu acho que foi a mãe que ela falou, e eu acho que foi 1 ano depois, minha mãe faleceu, ou 6 meses depois, minha mãe faleceu. E eu já estava nessa situação, né, do meu esposo, minha mãe faleceu, e eu tinha minha mãe, eu amava minha mãe de paixão e tudo mais. E ela contando, e triste, mas o olho nem um pingo d'água, assim, nem lacrimejando. Então, não consegue nem viver, não viveu o próprio luto. E passou um tempo, Arthur, acho que passou, não sei se ela falou se foi outros 6 meses e 1 ano, meu irmão faleceu por conta do Covid. E aí eu falei, poxa, já está aí o problema dela está aí, ela 3 situações de perda de pessoas queridas e não viveu o luto de nenhum. Então, assim, a pessoa tem uma bomba de tristeza por dentro, de emoções, de ansiedade, de estresse, e não viveu aquilo. É claro, aquilo é uma panela de pressão, que está no máximo com a válvula entupida. A panela de pressão chega a estar inchada, está uma bola, prestes a explodir. Então por isso que ela estava daquele jeito, que a filha relatou que estava explodindo com todo mundo. E ela relatou para mim aqui que qualquer som de grito de criança, de qualquer coisa, ela já corria com todo mundo, que ela não queria conversa com ninguém por perto. Aí, obviamente, fiz o tratamento dos fitoterápicos direcionados, das vitaminas direcionadas, para dar o combustível para o corpo se curar, e comecei o tratamento direcionado para a liberação do fluxo energético, e após fazer o diagnóstico, porque o diagnóstico da avaliação, ele vai te dar uma direção, mas não vai dizer, é isso. Aí após fazer o diagnóstico da avaliação, eu fiz o diagnóstico da palpação da acupuntura, que é o mais importante. A conversa direciona, a palpação diz, é aqui que você vai tratar. A palpação do abdômen, principalmente, na acupuntura japonesa. Aí eu fiz. E confirmou que ela estava com um desequilíbrio, com uma alteração na circulação energética do corpo. Esse foi o primeiro sinal que deu, devido aos pontos no abdômen. A circulação energética bloqueada é o que eu falei. O estresse, a ansiedade, o não viver o luto criou bloqueios. E a energia não consegue transitar porque é como se tivesse entupido os encanamentos do corpo.
E ao apalpar o abdômen, o corpo dela disse, problema na circulação energética do corpo, né? Aí, esse foi o mais gritante. Outro foi alteração em fígado, alteração no baço, só que isso foi decorrente, essas alterações foi decorrente da falta de circulação energética eficiente que gerou a estagnação nesses órgãos, que gerou o bloqueio desses órgãos. Comecei o tratamento dela, já comecei imediatamente na mesma sessão. Quando eu comecei o tratamento, no primeiro dia, aí no dia seguinte, geralmente eu mando mensagem. Não é nem por desconfiança do que eu fiz, não é por isso. Será que eu fiz certo? Deixa eu ver se eu fiz certo. Não é por isso. Eu mando mensagem para o dia seguinte para a pessoa perceber que ela é importante, para a pessoa perceber que ela não é mais um aqui para mim, não é mais um paciente, não. Todo mundo que vem aqui para mim é importante, eu faço questão de mostrar isso. Eu mando mensagem, bom dia, como é que você está? E principalmente quando a pessoa vem as primeiras vezes. Quando a pessoa já está comigo há mais de um ano, né, aí nós já criamos esse vínculo de conversa, de brincadeiras e tudo mais aqui, então eu não costumo fazer isso mais com tanta frequência, mas as primeiras vezes a pessoa sentir a conexão, se sentir acolhida, porque ninguém vem aqui assim, Arthur, eu vim aqui para experimentar o tratamento, eu não tenho absolutamente nada, eu estou zerado de dor, não tenho nada. E ansiedade, não, minha vida é uma maravilha, mas eu quero fazer acupuntura para ver como é que é. Não. Eu queria que aparecesse alguém assim, mas é raro não aparece, gente, assim. Se aparecer para vocês, situação raríssima. Então, a pessoa, ela vem porque ela tem um problema, né? Então, por isso que a pessoa, ela fica carente, ela precisa ser acolhida, ela precisa ter um momento em que ela saiba que ela é importante. Quantas vezes vai no médico, a pessoa nem olha na cara. O que a senhora tem? Tá. E tá doendo aí? Não, tá aqui, ó, a receita. Tchau. Nem olha na cara. Isso é terrível, isso é terrível. Então a pessoa, quando ela se sente acolhida, ela se entrega mais ao tratamento. E aí eu mandei mensagem para ela como é que ela estava. Não, Arthur, eu não percebi muita melhora, não. Meu intestino soltou, estou com diarreia. Eu falei, tudo bem, é esperado. Nas primeiras sessões, é esperado alterações como diarreia, vômito, febre, mal-estar, porque nós liberamos as toxinas do corpo com a acupuntura. E quando você libera as toxinas do corpo, isso gera alterações físicas, que é a forma que o seu corpo elimina toxinas. Tanto é que, fazendo uma observação para vocês, muitas pessoas acham que estão com gripe ou com resfriado. Aí vão tomar remédio para gripe e resfriado, que já não resolve nada, mas tomam. Então acham que estão com gripe e resfriado. E muitas vezes não é. É desintoxicação. O seu corpo, quando ele vai se desintoxicar, ele cria certos tipos de situações para facilitar essa excreção de toxinas, a eliminação, né? Uma delas é febre. Febre é para isso, é diarreia para sair, é vômito para sair, é febre com muito suor para sair toxinas. E nunca nos ensinaram isso. Aí todo mundo pensa, eu estou com gripe, eu estou com resfriado. Não, você está cheio de toxina, você está lotado de toxina e o seu corpo precisa eliminar isso de alguma forma. Nossa, eu tenho gripes recorrentes, eu vivo gripado, eu vivo resfriado, eu estou resfriando e gripando direto. Lília, bom dia, tudo bom? Eu estou gripando e resfriando direto. Meu sistema imunológico está muito fraco. Sim, seu sistema imunológico está fraco e você está cheio de toxinas. E o seu corpo faz isso para te manter vivo. Ele vai eliminando as toxinas e a forma de eliminar se assemelha a um resfriado, se assemelha a uma gripe. Então, bom dia, Lília. Então, quando você tem esses sintomas, raramente é causado por vírus ou bactérias. Raramente. Arthur, com que frequência? Eu posso dizer que 85% das vezes que você tem uma gripe ou um resfriado é desintoxicação que o seu corpo faz. E eu posso dizer até 90% das vezes. E 10% é realmente causado por vírus e bactérias. É onde nós entramos num assunto delicado que se chama vacina para gripe, né? Que eu não vou entrar em detalhes aqui, senão dá problema com o Instagram, né? Mas, se você, a maior parte, 90% das vezes, você está se desintoxicando e não gripado por vírus e bactérias, e aí nas propagandas,
nas divulgações televisivas fazem aquele estardalhaço para colocar medo em você e através do medo te controlar, dizendo você vai morrer, tem vírus para todo lado, agora é vírus H1N1, H2N2, H100N200, vai ser infinito isso. Por quê? Dinheiro, dinheiro. Então vamos lá. Aí eu conversei com ela, ela disse, eu estou com diarreia e um pouco me deu mal-estar. Eu falei, continua vindo. 2 vezes por semana, principalmente, inicialmente. E ela veio a segunda vez. Não, estou me sentindo melhor, mas ainda estou meio ruim. Exatamente, Lívia, só terrorismo. Aí ela veio na 4ª vez, falou assim, Arthur, eu estou me sentindo bem, estou me sentindo melhor desde a última vez que eu vim aqui. Estou sentindo assim, meu intestino voltou a funcionar, ele estava meio preso, mas ele voltou a funcionar e eu estou me sentindo melhor. Não vou dizer que eu estou a mesma coisa, não. Eu falei, e o principal, a senhora está conseguindo lidar melhor com as suas emoções? Janine, bom dia. Você está conseguindo lidar melhor com as suas emoções? Me diga assim, aquela situação que causava mal-estar, raiva, geriza na senhora de repulsão, continua? Aí foi que ela falou, não, Arthur, ainda me causa muito mal-estar, mas eu não estou reagindo da mesma forma como antes. Fantástico. Desbloqueios sendo feitos. E o tipo de tratamento que eu fiz? Desbloquear a circulação energética. Por quê? Porque essa tristeza do luto que estava preso dentro dela, acho que há 5, 6 anos, não tinha saído até hoje. E ao desbloquear os canais energéticos, essa energia de tristeza que estava presa, acumulada, patológica seria causando doenças dentro dela, porque a energia tem que sair. Ela foi sendo liberada aos poucos, porque eu desbloqueei. E é onde ela, olha, eu estou conseguindo lidar melhor com as situações. Olha, Arthur, eu estou me sentindo melhor, eu estou com menos ansiedade, eu estou dormindo melhor, meu netinho está indo lá em casa e eu estou convivendo bem com ele. Antes a voz dele, quando ele conversava demais, me irritava. Agora, às vezes até irrita, mas eu deixo de lado, falo assim, é criança, paciência, né? Corrijo, obviamente, mas sempre lembrando que é uma criança, tá? Ou seja, ela está lidando melhor com as emoções. E o mais incrível disso que eu estou conversando com vocês, bom dia, Janine, é que eu estou conversando com vocês, o mais incrível é que com 5 sessões, ela teve uma melhora que, na minha experiência, num caso como o dela, ela teria com umas 20 sessões, a 25, 30 sessões. Arthur, mas o porquê que ela melhorou rápido desse jeito? Super disciplinada. Tudo o que eu falei para ela fazer, ela fez. E isso é raríssimo de se encontrar aqui dentro de um consultório. Porque você fala para a pessoa, você vai cortar isso, isso e isso da sua alimentação, você vai fazer isso, isso e isso, seus hábitos de vida vão fazer isso, vai fazer isso, exercício, você vai ter que tomar sol tantos minutos por dia, com tal roupa de preferência. Então, todas as dicas que eu passei para ela, ela fez, super disciplinada. 5 sessões, ela tinha melhorado, segundo ela, 80%. E não era só no falar, era verdade, porque não tem como mentir para mim, pelo menos aqui na acupuntura. Para mim, que eu digo para a acupuntura. A pessoa fala assim, Arthur, eu diminui muito, por exemplo, vamos falar do açúcar, que é o mais gritante aqui. Eu melhorei muito o consumo do açúcar, diminuí, ou então parei. E aí eu vou e aperto um determinado ponto na barriga, e o ponto está do mesmo jeito da primeira vez que a pessoa veio. Ou seja, ela não parou o açúcar nada. Não tem como, né, mentir. Aí, de uma forma educada, eu falo, olha, o senhor precisa parar o açúcar. Eu não vou falar, o senhor não parou, aí eu perco o cliente, né? Mas, de uma certa forma, eu falo, o senhor tem que diminuir o açúcar e tal. E ela não. Quando eu fiz a palpação, eu percebi que realmente ela tinha melhorado a alimentação e tinha mudado os hábitos de vida. Dessa forma, a melhora dela foi em 5 sessões, eu achei isso incrível. E o mais interessante, como o exemplo anterior que eu dei do senhor, ela percebeu a melhora dela de uma forma tão rápida e boa que ela está comigo até hoje. Ela já está 100%? Não, porque como eu disse, ninguém fica 100%, a não ser que o seu problema seja recente. Por exemplo, eu tropecei, bati o joelho e machuquei, um impacto, um trauma. Aí sim você volta a ficar do jeito que era antes.
Mas você nunca vai voltar a ser o que era antes. Poxa, no caso dela, perdeu o esposo, perdeu a mãe, perdeu o irmão. Vai voltar a ser como era antes disso? Não tem como. Teve esses 3 fatores na vida dela que causaram um estrago emocional dela. Não tem como voltar a ser como era antes. Mas melhorou os sintomas. Ela não sente mais dor. Aí quando ela chega aqui, ela fala, como é que você está? Eu sempre pergunto assim, como é que você está físico e emocionalmente? Me conte com detalhes. Eu não quero que, eu estou bem. Não, isso é praxe. Eu quero que você fale a verdade. E ela é uma das que fala assim, eu não estou sentindo nada, estou super bem. E a cabeça? Um pouco de preocupação por conta do trabalho, mas é normal, porque o trabalho... Aí ela cita uma situação lá que realmente às vezes dá preocupação, mas é coisas do dia a dia. E aí ela já está se sentindo bem melhor, e no caso dela eu daria alta. Só que ela falou para mim, eu quero continuar o tratamento de forma preventiva. Eu não quero parar mais com a acupuntura, porque ela viu o benefício fantástico que a acupuntura trouxe para a vida dela. Então ela disse, eu quero continuar o tratamento para não sentir mais aquilo que eu sentia antes, que era horrível. Eu queria morrer, eu queria sumir no mundo, principalmente quando tinha barulho e gente na minha casa. Estava obviamente depressiva, por quê? Luto, tristeza. E aí órgãos ficam afetados, pulmão, órgãos energéticos e físicos também, mas mais energéticos. Pulmão, fígado, baço, intestino, tudo isso estava sendo afetado de uma forma muito intensa. E após o tratamento de desbloqueio energético, olha a melhora que ela teve, rápido. E eu não usei eu não usei um remédio que sequer que seja de farmácia. Eu usei fitoterápicos, ou seja, plantas, em cápsulas, plantas desidratadas em cápsulas, ou seja, natural, e vitaminas. E por que eu usei isso? Para dar o combustível para o corpo dela ficar forte e reagir, para o sistema imunológico dela se fortalecer, para ela ter todo o corpo dela com a força necessária para se curar. Aí a acupuntura veio e acelerou o processo. Arthur, e se ela não tivesse tomado as vitaminas, não tivesse mudado a alimentação, não tivesse seguido nada do que você falou, a acupuntura iria melhorar ela? Ela iria. Só que seria extremamente lento e teria muitos altos e baixos. Talvez eu até arriscaria dizer para vocês que ficaria nesses altos e baixos por anos. A pessoa melhoraria? Sim, mas não dessa forma. Ela melhoraria uma porcentagem, depois pioraria um pouco, melhoraria mais um pouco, pioraria um pouco e ia ficar nisso. Por isso que, vamos supor que tenha, e tem muitos colegas acupunturistas que não trabalham com a parte ortomolecular, de fitoterapia, de vitaminas e sais minerais. Mas pelo menos tem que mudar a alimentação da pessoa. Arthur, mas eu não consigo os nutrientes necessários para a minha vida, apenas a alimentação? Você conseguiria há mais ou menos uns 100 anos atrás. Hoje em dia não. Os nossos alimentos, legumes, verduras, frutas, grãos, que eu não recomendo o consumo de grãos, mas os grãos, todos os nossos alimentos não têm mais a carga de vitaminas, de nutrientes que tem antes, devido ao excesso de agrotóxico e de adubos, para que eles cresçam rápido e eles tenham, para suprir a compra, não é nem a hiperpopulação, que eu não concordo com essa história de hiperpopulação mundial, não. Tá? Até que eu vi um vídeo esses dias atrás, que eu achei muito interessante, que vamos colocar que tenha, acho que é 9 bilhões, mas na época que fizeram o vídeo era 8 bilhões de pessoas no mundo. Bilhões. Eles pegaram essas pessoas e colocaram uma do lado da outra. Aí colocaram em comparação com o estado de Nova York. Estado ou cidade de Nova York, desculpa, com Nova York. Eu sei que 8 bilhões de pessoas não deu metade de Nova York. Nova York, lá nos Estados Unidos. A população mundial inteira não deu metade de Nova York. Então, por isso que eu achei muito interessante isso. É por isso que eu não concordo com essa história de superpopulação. Mas essa questão alimentar tem um viés aí por detrás, que é adoecer as pessoas, porque adoecendo elas compram mais remédios e alguém lucra muito com isso, Mas enfim, os alimentos não estão mais iguais como eram antes, não tem os mesmos nutrientes mais como tinham antes. Você pode comer as mesmas coisas, comer bastante carne, comer bastante legumes, bastante verduras, frutas de uma forma correta, uma quantidade correta, que você não vai ter a mesma quantidade de nutrientes, de vitaminas e de sais minerais.
Cleiton, bom dia, tudo bem? Cleiton foi meu professor da época da faculdade de fisioterapia. Uma pessoa fantástica. Eu gosto muito de você, Cleiton. Seja muito bem-vindo. E você não terá mais a mesma quantidade de nutrientes, de sais minerais, de vitaminas que você tinha na época que você, há 100 anos atrás. Então, sim, você vai ter que suplementar. Tá? Esses tempos atrás eu comprei uma uva no mercado que eu achei muito bonita, eu conto isso para todo mundo. A uva parecia um limão galego, de grande, a uva. E deliciosa, super docinha e tal. Mas não existe uva desse tamanho, gente. Não existe. Né? Não existe morango desse tamanho. Morango é miudinho, pequenininho. Né? Então, esses excessos de adubos estraga os alimentos. Então, você não tem mesmo a quantidade de vitaminas e sais minerais. Dessa forma, você tem que sim suplementar. Você pode ter uma alimentação super saudável, como eu disse, mas você não vai ter a mesma quantidade de nutrientes se você não suplementar. Você não vai ter combustível. E isso é intencional, como eu disse. Não é apenas por conta da superpopulação mundial, não. É porque querem ver você doente. Porque você doente dá lucro. Pessoas saudáveis não dão lucro. Tá? Enfiem isso na cabeça de vocês. Pessoas saudáveis não são lucrativas. Pessoas doentes são lucrativas porque compram remédios. Tá? Então a intenção deles é manter vocês doentes de todas as formas possíveis. Alimentos, água, ar, contaminam o ar também de todas as formas. Tá? Então precisa suplementar vitaminas e sais minerais. E a acupuntura vem tendo esse combustível, tendo essa força corporal, a acupuntura consegue acelerar o processo de cura. Tá? Então esse é o papel da acupuntura. E eu tenho esses dois exemplos, eu ia citar o terceiro, mas não vai dar tempo, porque eu tenho um compromisso agora. Então a acupuntura, esses dois casos que eu citei foram fantásticos a melhora. A pessoa super disciplinada, que melhorou em 5 sessões, está indo para a 15ª sessão agora, 15ª sessão, acho que inclusive completa essa semana, 15ª sessão. E está bem melhor. E tem um outro que seguiu também, mas ele seguiu 70% as orientações. E ele melhorou significativamente, ele melhorou muito, com 1 ano de tratamento. Com 1 ano de tratamento. Se ele tivesse seguido certinho, eu posso dizer para vocês que ele teria conseguido isso com 6 meses. Tá? Então a disciplina no que eu estou pedindo, a disciplina no tratamento é importantíssima para a sua melhora, para o seu bem-estar, para o seu bolso, inclusive, porque você está pagando as sessões. Né? Então quando você se predispõe, eu vou fazer o tratamento certinho porque eu quero melhorar, eu quero ficar bem. E o tratamento não é barato, então eu vou fazer tudo o que ele está pedindo. Aí você melhora rápido. Tá? A disciplina é tudo, não só para tratamento de saúde, mas para tudo. Né? E hoje foi muito bom conversar com vocês. Hoje, como eu falei, se eu fosse contar todos os casos que eu tenho, eu vou fazer mais lives de casos, porque eu tenho muitos casos para contar. Esses 2 foram recentes, por isso que eu contei eles agora. Mas tem outros casos fantásticos, tá? De endometriose, de enxaqueca, de intestino preso, né, que voltou a funcionar de uma forma fantástica, tudo bem? Agradeço muito a presença de todos vocês que de uma certa forma passaram aqui, deram um oi, continuaram assistindo até o final. Hoje a live foi um pouquinho mais rápida, nem sei quanto tempo que foi, mas foi mais rápido, acho que foi uns 45 minutos, 40 minutos, não sei. Tá? E nos vemos semana que vem. Semana que vem vamos ver um novo tema, talvez a gente continue com casos clínicos, tá? Mas aceito sugestões, tudo bem? Então, até mais. Se tiverem alguma pergunta, pode perguntar agora. Ou então, pergunte lá nos comentários, porque essa live vai ser publicada. Eu que agradeço, Lília, pela sua participação. E semana que vem eu espero você lá. Tudo de bom para vocês, então. Eu não sei se tem alguém perguntando, às vezes está até digitando e eu estou aqui, falando, já estou encerrando aqui. Vamos lá. 5, 4, 3, 2, não, ninguém vai digitar mais não, então até mais.